De volta com o Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM, também pela TV Unicinos. A gente fala hoje sobre Moacir Scliar e Max e os felinos. Estamos aqui então Camila Keu, Kelly Bettina e também Priscila Gomes. Vamos então agora saber a importância do autor, Camila Keu. E quem vai conversar sobre isso conosco é a professora Isabel Arendt. O livro Max e os felinos do Moacir Scliar foi publicado em 1981 e isso tem uma significação bastante importante nessa sua produção, né, em toda a produção literária dele. É ainda dentro do regime militar, da ditadura, né, militar no Brasil, e um contexto em que os autores e também artistas, né, de todas as áreas estão buscando realizar críticas, né, denunciar certas questões, mas precisam fazê-lo de forma muito camuflada, né? Obviamente porque sofriam perseguições, né, a violência contra a intelectualidade brasileira estava presente, né? Então era uma forma de gritar, né, de se colocar contra algo, porém não poderia ser de forma clara. E isso a gente não percebe tão especificamente nesta obra, mas o próprio Moacir Scliar fala disso, né, que ele pensou a obra para usar a metáfora dos felinos, né, como uma expressão até de denúncia, né, contra essas violências, contra a instabilidade e a angústia que vivia essa intelectualidade brasileira naquele período, né? E mesmo que a gente então não tenha essa clareza, porque a temática da obra em si, da narrativa, né, interna, é mais especificamente a saída, né, de um jovem alemão, né, que foge do nazismo e que lida e precisa lidar com as suas feras, com as suas lembranças, né, e de um passado muito complicado e que, apesar da travessia, não se apaga, né? É um passado que vem, né? As lembranças que vêm com ele, toda a questão do nazismo, tudo que ele vivenciou, né, nos anos 30 na Alemanha e que vai configurar depois, né, vai acabar na Segunda Guerra Mundial e toda a sua problemática, né? Isso está presente nessa obra, né? Então, o Moacir Scliar trabalha com a temática política, querendo fazer uma certa denúncia a essa violência da ditadura, porém ele se vale de uma outra temática específica que é o nazismo, né? Outras temáticas na obra poderiam ser aqui citadas, que são até essa questão mais intimista, né, de se lidar com as feras, com as suas próprias feras, o homem lidando com as suas feras, com os seus medos, né? E a questão do imigrante, porém, ela é uma questão importante, mas é um imigrante isolado por uma questão específica, né, por uma fuga, algo assim não planejado, ele precisa sair da Alemanha, né? Então, é uma temática bastante interessante e vale a pena ler a obra. É uma narrativa relativamente curta, é um romance, às vezes citado como novela, mas muito interessante e a gente lê com todo prazer como Scliar queria, né? Ele escrevia com humor e prazer, querendo que a gente lesse com prazer. Então, a professora falou um pouco sobre também essa questão, né, do plágio, né, do Ian Martel, do As Aventuras de Pi. E a gente vai entrar agora um pouco mais sobre também, né, esse momento, porque o livro As Aventuras de Pi e também o filme, né, que eu não cheguei a ler o livro, eu só assisti ao filme. A grande parte do que é, digamos, pega emprestado do Moacir Scliar é a parte onde o Max está junto com o Jaguar no Escaler, né, que é quase todo, na verdade, As Aventuras de Pi, que é o Pi num barquinho. Mas não é um jaguar, né? É um outro animal, acho que é um tigre, se não me engano. Tigre de Bengala. Acho que tem até mais de um animal também, né? No caso no começo, do Pi. tem um gorila, um orangotango, tem outros animais também que fazem parte da... Então ele floreou com mais alguns animais ali. Mas é curioso porque é totalmente diferente, na verdade. Porque as Aventuras de Pi tem um lance mais religioso, talvez, né? Mais um pouco a busca da fé. E o Max e os Felinos é mais sobre medo mesmo e sobre a história do Max e autodescoberta também, autodescoberta. Né? E, bom, ele chega nesse Escaler, por quê? Porque ele tá fugindo da Alemanha, né? O marido da Frida começa a perseguir ele,
ou não também, né? Vai saber, né? Porque ela chama ele e diz, olha, que o marido ficou sabendo do envolvimento dela com ele e o amigo, e como eles são contra o nazismo, o Max, o amigo, que é o Harold. Então, que o amigo já havia sido pego, né? Isso, e o amigo em estado lastimável. E aí, então, bom, ela avisa ele tem que dar um jeito de sair. Ela facilita essa saída dele, né? Antes ele vai em casa, ele não consegue nem chegar em casa, né? A Os mãe nazistas já estão na casa conversando com o pai. A mãe, apenas da mãe que tá fora da interpela casa. ele fora da casa, enfim. Mas aí a Frida facilita essa saída dele da Alemanha, essa fuga, e ele então vai nesse navio aí. Só que ele acha que tem alguma coisa tava mal parada naquela situação ali do navio, né? Tinha um zoológico, fazia parte da embarcação. Mas ele perdeu né? o primeiro navio, se eu bem me recordo. Ele perdeu, e daí ele queria a todo custo, ele viu que era irreversível, né? Ele não tinha mais como voltar atrás, ou seja, ele deveria seguir adiante e que o Brasil era o destino dele. E aí, então, mas pra gente poder encurtar um pouco a história aqui, aí, então, esse naufrágio, né, na realidade, criminoso, né? Porque eles queriam seguro, obviamente, né, tanto do navio quanto dos animais também. E no fim das contas, o Max consegue pegar um Scaler, que tinha provisões também, o que já mostrava as intenções, né, das pessoas que fizeram o naufrágio, e vai para alto mar. Só que no momento, ele fica alguns dias, né, ainda em alto mar. Isso. Sol a pino, né, em cima do sujeito, começa a ter algumas alucinações, relembra do Harold, que é o amigo dele. E até nesse momento eu fui pensando, será que esse Harold antes também era de verdade ou se era uma imaginação dele também, né? Fiquei imaginando nesse sentido também, fiquei pensando nesse sentido. Não, mas eu acho, acho que o Harold era, assim, não, acho que não tenho certeza, porque a Frida teve contato com o Harold. Mas vai saber, né? Não, a Frida teve contato com o Harold. Eu acho que até ali tudo bem. Agora, quando o sol começa a bater na cabeça dele, e aí até o felino lá, o jaguar entrar no Scaler dele, eu achei que o Jaguar fosse um delírio. Eu achei que o Jaguar fosse um delírio. Eu também acredito. No livro, ele comenta depois, né, que é alucinação. Até no próprio livro, né, daí, o que deixa mais evidente. Ele fica pensando se é ou não é, na verdade, também. Uma coisa que me deixa mais inclinado a pensar que é imaginação, porque logo que o Jaguar entra no barco, ele pensa, não, vou ter que pescar pra esse Jaguar pra que eu não vire comida, né? E ele joga o anzol e já pega um peixe. E sempre que ele precisa, ele consegue pegar um peixe. Ele dizia já que ele não era um pescador muito bom. Quando a situação começa a mudar um pouco e o tempo muda pro Max, e o Max ele fica mais nervoso, ele começa a não pegar mais peixe. Então esse peixe não pode... E ele não consegue comer o peixe também. O Jaguar não deixa ele comer o peixe. Mais uma coisa que me deixa inclinado a pensar que ele não conseguiu pescar nada e o Jaguar não existia. E é bem um momento que o Jaguar começa a ficar bravo ali, né? Fica indócil. Exatamente. Assim, né? Aí o Max consegue, então, pescar uma grande quantidade de peixe que deixa ele mais dócil um pouco, né? Mas é muito engraçado as viagens do Max também, né? Mas eu tô achando muito estranho esse Jaguar, ele parece um autômato. Como se fosse um robô, o Jaguar, porque ele sempre faz as mesmas coisas, né? Ele rosna e ganha um peixe. Daí, sei lá, parece um tubarão no momento. Ele relembra o professor, na verdade, as análises que o professor fazia. E ele entrou na linha de pensamento que o professor tinha às vezes, né? Que quem sabe não poderia ser um robô, aquele Jaguar, né? E que daí, enfim, ele até toca daí no Jaguar, né? Por conta disso e vai se arriscar a vida. Até que o Jaguar revida, daí ele entende que aquilo é um animal e que não é delírio dele. Eu acho que ali ele entende que não é delírio dele. E daí entrando, claro, nessa linha de pensamento. Claro, a gente tem que emergir dentro do livro, né? Porque senão se tu começa a ficar pensando, a gente vai questionar tudo, né? E considerando que é uma literatura fantástica, a gente tem que considerar que tudo isso é real. Pode ser dentro do livro. Pode ser. Pode ser que a gente está tentando racionalizar uma coisa aqui. É que o Moacir Scler nunca deixa tão claro também, na verdade, né? O que é, o que não é, né? Então acho que fica muito pro próprio leitor, né? A Kelly construiu, por exemplo, um livro no qual o Jaguar é real. E isso também tem alguns desenrolamentos que, a partir daí, o Max toma. Eu já acho que o Jaguar não é real.
E daí tem algumas atitudes que o Max toma, por exemplo, que pra mim soam como se ele não fosse. Mas, Rodrigo, chateada. isso é que é o legal, na realidade, claro. da leitura do livro, e por isso que a gente sempre convida os nossos ouvintes e os nossos telespectadores a participarem. Também, né, por favor. Né? Porque cada um faz uma leitura, cada um vai tomar um rumo aí, vai embarcar de alguma forma na narrativa e vai fazer a sua história dentro, claro, dos elementos que o autor traz, né? Olha só, a Kelly já vai mais pelo lado mesmo da literatura fantástica e acha que é realmente assim, é um absurdo e isso é normal dentro da literatura fantástica. Talvez algum outro leitor vai querer racionalizar isso, como alguns de nós estamos fazendo aqui, não, isso era um delírio, isso é algum tipo de trauma que ele tá, né, tá fazendo uma coisa mais, uma análise psicológica. Surge um tubarão. Sei, né? Surge tubarão também, ainda. E, na verdade, é interessante que acontece muitas coisas nessa parte, né? Até por isso eu acho que a capa é ilustrada com esse momento, porque é o momento que o Max realmente passa mais tempo ali interagindo com um felino, né? E nesse momento, como a Kelly estava comentando, surge um tubarão, o Max fica com muito medo e quem salva ele acaba sendo o próprio jaguar. Exatamente. Né? Ou ele mesmo, de repente, no pensamento do Rodrigo. E tem a situação também da gaivota, né? Que surge uma gaivota no momento e ele pensa, estou salvo, porque a gaivota significa que tem terra à vista. Estou perto. Só que o jaguar acaba Comendo. trucidando, né, a gaivota. Só que o que é curioso nessa história também é que ele não chega à terra. Ele não, mesmo que a gaivota esteja perto, ele não chega à terra porque um navio acaba o pescando, digamos assim, quando ele... Ou resgata. Ou resgata, né? No caso, porque ele vai às vias de fato ali com o jaguar, né? Não, agora eu vou acabar com esse jaguar porque eu não aguento mais. E daí ele desmaia e aí as pessoas acham ele e não acham o jaguar, acham ele quase... Aí que eu fiquei chateada. Foi o momento que eu fiquei. fiquei... Eu também fiquei. Porque eu esperava que ele não tivesse junto. louco. Eu tava torcendo pra que fosse real aquele jaguar. O Max, ele comentava que ele gostaria de chegar ao Brasil com um jaguar ali do lado, né? Até pra respeito, mostrar, né? Exatamente. A questão da imponência, respeito. e volta tudo aquilo da infância, né? A representatividade que aquele felino teria pra ele naquele momento, né? E ele, por alguns momentos, pelo que eu me recordo do livro, ele chegou a se lembrar do felino que estava lá na loja do pai dele, né? E ele chegou a fazer uma relação com aquilo. Bom, vamos com um rápido intervalo então agora aqui no Clube do Livro, depois a gente segue conversando mais sobre Moacir Scliar aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos.